podcast começa em instantes. Você pode ajudar este conteúdo cristão a chegar a mais pessoas. Basta compartilhar o link com seus contatos e nas suas redes sociais. Um excelente programa e que Deus te abençoe. Gente boa de Deus, sejam bem-vindos a mais um programa Fé e Café, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Olha só, hoje é muito diferente. Vocês notaram esse timbre de voz? Eu estou com um timbre bem diferente, estou, digamos assim, um pouco rouco, uma semana meio complicada, né, pastor Zeneri? Bem-vindo ao clube. Só um pouquinho, mas a graça de Deus nos fez estar aqui hoje. E eu espero, nós esperamos, em nome de Jesus, que esse programa te encha da presença de Deus, da sua palavra e da esperança de que dias melhores virão, não por causa de mim, não por causa de você, não por causa de nós, mas por causa dele, do Cordeiro de Deus, que foi morto e com seu sangue comprou para Deus muitos de povos, tribos e nações, e para o nosso Deus os fez rei e sacerdotes. Amém, meus pastores? Amém. Então, Nesta quinta-feira. Quinta-feira abençoadíssima. Esse feriado maravilhoso, Corpus Christi, meu amado irmão, que bênção é ter você aqui conosco nessa manhã, nesse Fé e Café, que é de fato o melhor, o mais topzera das galáxias, devocional, matinal, e que bom que é tê-lo conosco. E também quero agradecer você que abriu aí as portas da sua casa, nos permitiu adentrar a ela, assentar à sua mesa com você. Quem sabe você está aí de plantão hoje, glória a Deus por isso. Vamos lá, que Deus prospere sobre a sua vida, no seu trabalho. Você que está nessa manhã, separou para estar conosco, que Deus continue te enchendo de graça, de paz e de verdade. E vamos que vamos. Amém. Meu querido pastor e mentor, amigo, pastor José Nery. Eita. Gostou da minha voz? Bom dia. Bom dia, irmãos. Bom dia, pastor Wesley. Bom dia, meu amado pastor. Bom dia, pastor Miguel. Bom dia, pastor José Nery. Inaugurando a sua nova voz. Gostou? Então, bom dia, irmãos. Manhã preciosa e o Senhor é conosco. Deus abençoe muito. Aleluia. Vamos em frente. Em frente sempre. Meus pastores, vamos fazer uma oração para dar início, digamos assim, a tudo que vamos fazer aqui. Sim. E que o nome de Jesus seja glorificado em tudo isso aqui. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos Sim, por este dia, por esta manhã de quinta-feira. E pedimos ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor, Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Abba, Aleluia. aquele que nos consola, que está conosco todos os dias, conforme a tua santa promessa, que o Senhor é Deus Emanuel, Deus conosco. Amém. Ó Deus, abençoa esta manhã, abençoa os meus irmãos Amém. que estão conectados conosco nas redes sociais da Igreja Presbiteriana de Manaus. E pedimos, Senhor Jesus, que este programa, não só hoje, mas o que ele vai ser acessado nas mídias da Igreja Presbiteriana de Manaus, seja bênção para aquele que vai estar aqui conosco, de acordo com o teu tempo, com o teu kairós, na vida de cada um dos teus eleitos. Aleluia. Nós pedimos perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. E como é o mês da família, meus pastores, Sim. nós vamos ler um texto das Escrituras Sagradas que fala sobre família, lá em Gênesis, capítulo 37, do verso 1 até o verso 11. Pastor Wesley, meu irmão querido, o senhor pode ler para a gente depois comentar um pouquinho sobre esse texto das Sagradas Escrituras? Vamos lá. Gênesis 37, do 1 ao 11, diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa.
Ok, tá. Continue. Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho. Eita! José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinaram diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam, ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou seu sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Eita. Eita mesmo. Meus pastores, aqui é um negócio interessante, olha. Para variar, nada novo debaixo do sol. Não. Né? Tudo aqui, digamos assim, do ponto de vista humano, natural, porque é da natureza humana, o erro, os problemas e por aí vai. Mas é interessante, pastor José Nery e pastor Wesley, é que essa história aqui começa com um detalhe interessantíssimo aqui, que diz o seguinte, que Israel, no caso, Jacó, gastando o hebraico, né? Amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Então ele pega esse cara, que ele é o queridinho do papai, e diz o seguinte, ó, como eu te amo tanto, tu vai ser agora os meus olhos diante desses teus irmãos tudo bagunceiro dos infernos, e tu vai ser o cagueta, tá bom? Esses miserentos. Aí o que acontece? Desencadeia, nós vamos ver lá na frente, muitos problemas, mas eu queria ouvir os meus amados irmãos, que a palavra do Senhor, ela não cobre, alguém já disse assim, não, a Bíblia é um livro de fantasia. Eu disse, não é não, porque Deus não tem pena de ninguém, nem dos seus patriarcas, que no caso Jacó é um dos 3 patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Então, o que acontece? Aqui foi uma pisada de bola tremenda de Jacó, porque, vamos trazer um pouquinho antes do meu querido pastor José Nery entrar dentro do texto. Eu tenho filhos, eu tenho o Leonardo e a Natália. Pastor Wesley tem Miriam e Moisés. Pastor José Nery tem Jonatas, Raquel, Jonatas e Késia. Imagina. Aí vou fazer uma pergunta de doido. Qual que o senhor mais ama? Não conta, não conta, não precisa falar. E aí? Eu não vou contar. Olha, lá em casa, eu digo que eu tenho um filho e uma filha preferida. Porque eu só tenho um filho mesmo e uma filha. Então... É o que eu falo. Então, meu pastor, o que o senhor acha desse detalhe que desencadeou todo esse problema na família? O que eu acho? Eu nem acho, pastor Miguel, eu tenho a certeza.
Eita. Eu tenho a certeza. É. Não, eu queria começar aqui dizendo o seguinte, pastor. Aham. Miguel, pastor Wesley, irmãos, continue tomando seu café, viu? Isso aí, vamos Vai que lá, vamos. que eu também estou tomando o meu aqui. É assim, pastor Miguel. Depois da queda, do pecado, não existe família perfeita. Uau. Toda família, desculpa dizer isso, Tem B.O. é mascarada. É. Toda família é mascarada. Sim. Em alguma área, em alguma situação, em alguma circunstância. Nós estamos aqui, lidando hoje aqui com um dos patriarcas. Sim. Sabe o que é isso? É um dos pais da fé, Uau. a raiz da fé. Sim. E dentro desta raiz da fé estão aqui as intrigas Uhum. e as querelas. Uau. Na sua fala aí, eu fiquei pensando aqui, o próprio Jacó, ele criou esse imbróglio quando ele fez uma separação, Sim. e se devotando mais ao filho José. Aí acendeu a ira dos outros, que o apóstolo Paulo vai nos ensinar para você não desanimar os filhos, causando injustiça entre eles. Exato. Não é isso? Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. Então a gente tem essa tendência natural da nossa personalidade caída, do nosso ser caído, de você fazer acepção, até entre os filhos. É. E os filhos e as filhas, que nos conhecem muito bem, percebem de longe quando isso acontece. É verdade. De longe. De longe. Então, a gente percebe aqui nessa família, tronco da fé, as intrigas entre eles. Isso aqui é uma cópia, pastor Miguel e pastor Wesley. Mas eu estou falando muito, rapaz. Fala, deixa. Isso aqui é vamos uma lá. cópia bem próxima do pai dele. Uau, Isaac. É um espelho, né? É o espelho. Uma cópia, o espelho. Eu diria uma cópia porque o espelho ele é uma imagem. A cópia acontece mesmo. Sim. Uma cópia. O que fez ele? Isaac gostava Isaac. de Esaú. Esaú era o preferido. Quando a Rebeca ficou gestante, ela procurou o Isaac um certo dia e disse assim, meu amor, amor da minha vida, a nossa família Vai crescer. está abençoada. Oh. Se é, Deus lembrou da gente aqui. Eu não sou mais estéril. Aqui dentro de Aleluia. mim tem 2 filhos. É. Oh, aleluia. 2 filhos. 2 nações. As nações. Aí o que disse o Isaac? Você se recolha, mulher. Deus não fala com mulher, não. Deus só fala comigo. Eu sou o Isaac, filho do Abraão. Quando Deus quiser falar comigo, Ele fala. Não vai mandar recado por você, não. Pensou um negócio desse? Brabão Que esse. família é essa? São os pais de Jacó, filho de Abraão. Mas aí daí para frente, as intrigas. Exato. A gente observa aqui que Jacó precisou fugir, se mandou para longe da família. Sim. De uma certa forma, sumiu. Aí José foi vendido e revendido Sim. para longe também. Sim. Um negócio meio parecido, né? Sim. Que coisa. Interessante isso daí. Pastor, Vou né? parar por aqui. Pastor Zanelli tá puxando um fio, esse fio aí vai até... Esse fio vai muito longe. Vai muito longe. O que o senhor acha, pastor, dessa tirada aí de Jacó? Assim, pastor, eu vejo que o pastor foi sensacional em mostrar a condição do homem caído. Né? A condição do homem caído. E essa tendência, e Jacó já tinha essa luta desde sempre. Sim. Agora me vem a minha lembrança, ele amava Raquel. Sim. Ele trabalhou 14 anos por Raquel. Sim.
E foi pego no nome dele. Não, primeiro é a mais velha. Não, mas eu não trabalhei pela mais velha. Eu não tenho apreço, amor pela mais velha. Então, Jacó ele já tinha essa predileção por alguém, por uma situação. E José é o fruto da amada. Além de ser da velhice. Mas nós percebemos que é um pouco não é, é o lance muito contextual. Por mais que, graças a Deus, a gente procura não dar essa, vou usar um termo aqui assim mais coloquial, dessa ratada de falar que ama mais um ou menos outro, prefere o outro. Nós procuramos não fazer isso mesmo, até mesmo por entendermos e olharmos para a história, o retrovisor da história falou, só deu ruim quem fez isso. Mas, quando você para e observa a realidade, você nota e denota a questão dessa predileção. Ah, não, pô, o investimento, o cuidado, e às vezes você fala assim, cara, parece, nossa, não parece que o irmão lá dá mais atenção e tal. E se nós não tomarmos cuidado, podemos cair mesmo nessa falácia e escolher. Mas graças a Deus que a gente temos aprendido do Senhor a vencer esse lado que é humano. E assim, e esse ciclo é meio que vicioso, né? Sim. Dentro das histórias. Sim. Querendo ou não. Você vê ali Davi sendo perseguido e claro que ele busca e é na direção do Senhor, ele tem um filho que esmera, que se destaca, que não, vai ser você e está ali. Então, se a gente não tomar cuidado, eu vejo que é um resumo e até mesmo uma luz de alerta para a nossa condição, pastor, a condição do homem caído, da tendência de querer escolher, de dar mais valor. E se nós não tivermos atento a isso, as lutas, as problemáticas, e eu vou falar assim, algo de experiência própria. Miriam, Moisés, tava com uma onda assim, quem que você ama mais? Quem que é o preferido? Quem que é isso? Quem que é aquilo outro? E a gente buscou e sempre busca falar, Miriam, Moisés, não tenho preferido. Eu tenho o filho, porque eu só tenho um menino, só tenho Moisés como meu filho. Você é filha. E você é a primogênita, é a preferida, e pronto. Você tem mais tempo que Moisés, só teve uns 3 anos a mais. Mas nós buscamos despender, derramar amor o máximo possível por igual ao outro. Só que tem essa tendência de querer. Ah, não, mas você dá mais atenção para ele. Ah, você briga mais com A ou com B. Ah, você pega no pé mais de A ou B ou C e tal, tal. E você percebe que é uma condição mesmo da queda. Uhum. Se nós não tomarmos cuidado na regeneração que estamos vivendo dia após dia e a santificação do Senhor, podemos sim cair nessa falácia. Eu penso assim, pastor Miguel, pastor Wesley, que uma deficiência nossa e minha, eu aqui, nos meus 74 anos, agora em julho, eu quero dizer assim que nos falta e me falta muito, uma coisa entre tantas, fundamental, discernimento. Discernimento. Como homem, como crente, como pai, como pastor, como gente. Sim. Porque quando você volta um pouquinho, por isso que eu falei que não tem família perfeita. Uhum. Toda família tem máscara. Sim. Eu já disse algumas vezes assim, pastor Wesley, todo homem fede em alguma área. Fede mais do que em outras. Mas todos eles têm virtudes. Sim. Então, você olha a vida de Abraão. Abraão recebeu uma palavra do eterno Deus. E aí, passado aqueles anos, a Sara ofereceu a Agar. Uhum. Ela era a ama dela, não é? Sim. Cuidava dela, ofereceu. E o Abraão perdeu o discernimento. Embarcou, gerou um filho. E o texto diz assim, aquela família linda, eram só os dois, né? Sim. E a Agar, que era
a secretária dela. Família linda agora, o texto diz que agora Agar desprezava, machucava a sua patroa. Sim. É. E o Abraão ficava louco, porque ele estava dividido agora. Ele amava a Sara, mas no ventre da Agar Tinha um filho dele. tinha o sangue dele crescendo. Sim. E ele achava que aquele ali era o filho da promessa. Olha que confusão. Abraão vai fazer o que na vida? Ele nem dormia mais. E até princípio cultural, né? Claro. Porque ela fala assim, poxa, eu vou dar a minha serva para Sim. eu ter o meu filho. Sim. Não é? E podia. Porque Agar era a pessoa que dava banho na Sara, costurava a roupa dela, passava óleo, preparava ela para o Abraão. Sim. Olha aí que coisa, né? Eita Deus. Agora, olha o conflito. Ai, Senhor. Porque faltou o quê? Na Disse- minha cabeça é assim, ó. Faltou discernimento. Sim. Discernimento. Deus tinha dito que isso iria acontecer, que ele teria filho com ela. Muito bem. Sim. Aí passa um tempo, a Sara se aborrece e diz assim, olha, não dá mais. Tchau. Tchau. Manda ela manda embora. Mas teve a primeira fuga que ela foi. Sim, verdade. Aí o anjo foi lá e disse, volte para lá. Aí, quando ela foi, irmãos, queridos, com certeza, quando a Agar foi embora, o Abraão, ó, entristeceu-se. Pronto, foi embora meu filho. Vai morrer no deserto com sede. Mas do lado de cá ficou a Sara dizendo, oba, agora eu estou reinando de novo. Já pensou que situação? Uma Que divisão. família é essa? O tronco da fé, o pai da fé, a mãe da fé. Uau! Tremendo Que isso. situação, né? Mas a bênção, irmãos, você que está nos ouvindo nesta manhã, sossegue seu coração, segure-se em Cristo, porque a despeito de toda essa situação que Deus não encobriu, Ele também não encobre o nosso, Aleluia. mas Ele fará situações difíceis e ruins se tornarem situações de bênção, Amém. porque Ele é Deus, Amém. Aleluia. Ele é Amém. Deus, não é isso? É verdade. Depois você vai olhar a história desse povo, Sim. lá na frente, tudo transformado, Sim. para a glória dele. Aleluia. Amém. Parece com a nossa, né? É, então, Demais. exato. Então, meu irmão, você que está observando esse texto foi escrito para mim, para você, para nós. Amém. O primeiro dele foi da atitude, não dê preferência a filho nenhum. Todos os filhos são iguais, todos os filhos são bênção e todos os filhos são do Senhor. Aleluia. Nós devemos dar a eles amor, mas não preferência, porque se assim o fizermos, nós estamos fazendo uma plantação pela qual, certamente, nós iremos ter uma colheita, e essa colheita não é boa, não é boa. Segundo, aqui, nós devemos ter sabedoria, como disse o pastor Zé Nery, logo no início, de não causar raiva nos nossos filhos. Sim. Porque, às vezes, nós ficamos dizendo, em casa está com problema. Aí a gente tem que fazer, como uma vez o pastor Zé Nery disse, pega assim o dedo, vai para cima, agora desce um pouquinho, Sou o Joe. olha o problema. Sou Eu. eu. Por quê? Autorresponsabilidade. Jacó, que fez toda essa manguaça todinha, por assim dizer, e aí fez uma túnica bonita para o menino e disse, você talvez não esteja captando, ele foi lá na Via Veneto, vamos pagar um jabazinho. Pegou o melhor terno. Toma, meu filho, é teu. Aí, para os outros filhos, ele foi lá. Não fala loja, não. Não fala Ele loja. foi lá no. No bate-palma. Pega Não, aqui. e tem um ponto. O José, se achando os quintinhos do papai, colocou aquele terno e foi para onde? Para frente dos irmãos. Foi lá, né? Disse, olha aqui, ó. Ó, E o que faltou? Discernimento. discernimento. De novo. Então, esse texto diz aqui o seguinte:
Ah, meu filho não tem freio. Sabe por que o seu filho não tem freio? Por causa de você. Eita Deus. Mamãe dizia, quando era pequeno... Não, papai dizia assim... Diz assim... Faça esse menino chorar enquanto ele é novo. Porque, senão, ele vai fazer você chorar quando ele ficar maior. É fato. Aí você está dizendo, é para espancar? Não, é para disciplinar. Ó, irmãos, essas mãos aqui receberam bolos. Aqui também. Bolos, aqui, bolos. Palmatória. E hoje eu sou o homem que sou. Por Aqui causa... foi o lombo. E se hoje eu sou o homem que sou, se nós somos os homens que somos, foi pela disciplina. Interessante, pastor, que tinha algumas disciplinas de mamãe que era assim. Você está apanhando aí? Mas por que, mãe? No final da hora hoje não. Mas semana passada... Lembra? Está acumulado, né? Está acumulado. Hoje é E hoje é o dia da colheita. E olha eu aqui, Vivinho da Silva e agradecido a Deus. Mas, meu pastor, depois chega o seguinte. Ele tem sonho. Pensa num menino para sonhar, rapaz, José. Sonhava demais. 2 sonhos aqui. 2 sonhos meus. Qual é o grande problema desse sonho, meus pastores? O grande problema do sonho, eu vou voltar novamente. Vai. Eu falei, José poderia ter tido 2, 10, 20 sonhos. Mas esses sonhos eram parte da identidade de Cristo nele. Sim. Independente das circunstâncias, de ser vendido pelos próprios irmãos. Depois ele foi revendido para o Potifar. Sim. Aí teve aquele imbróglio lá da mulher do Potifar. Mesmo nessa circunstância toda, a identidade de Cristo nele estava definida. Aleluia. O que Deus estava mostrando para ele era para ele. Aí o que ele fez? Já que o papai também partilha comigo, né? Bota para cima deles a meu favor, então eu vou contar logo aqui. E abriu. Agora eu fico pensando, pastor Miguel, não é o fato de abrir, é como foi feito isso. E a quem abrir? E a quem? Porque o Jacó aqui, ele diz assim, que é isso, que sonho é esse, menino? Mas só que depois o velho guardava no coração. Ou seja, as circunstâncias, elas podem estar diversas, mas a identidade de Cristo na nossa vida, como dizia um ministro aí do passado, é imexível. Sim. É imexível, independente das circunstâncias. Sim. E eu prefiro me agarrar nesse ponto de que a gente precisa pedir de Deus, Senhor, me dá discernimento. Exato. Eu quero enxergar antes de acontecer, me ajuda. É verdade. E precisamos. Sim. Porque tá, o texto diz aqui que no segundo sonho, os caras ficaram loucos. No primeiro eles odiaram, né? Já. Passaram a odiar, mas no segundo... Mas o que o senhor coloca é interessante, o contexto nunca foi propício a José. Não. Então, ele já tinha... o campo já era... Minado. Infelizmente. Já. Porque, bem que o senhor já tem falado assim, o pastor Miguel apresentou bem o cenário. Né? O pai já tinha criado... o pai foi quem lançou as minas dentro da própria... Chamava o Zezinho. Meu Zezinho. O Zezinho da túnica talar. Né? E que já os irmãos mais velhos, muito mais experiente, rodado, já tinha suas manobras. E aí o José é colocado naquele contexto. E José é ensinado, talvez cuidado, talvez os irmãos já tinham as ranhuras, né? Já tinha as lutas ali entre os próprios irmãos, porque os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, os filhos de Lia, os filhos de depois, né? Jacó e Benjamim, os filhos de Raquel, e esse momento todo desafiador
Por mais que assim, você vai aí no decorrer da história, procurava ser um pai presente, um pai que tinha referência dentro dos irmãos, né? Mas você percebe que o pai que necessariamente precisava ter esse discernimento, esse feeling, que aí, se nós não tomarmos cuidado e olharmos para a nossa realidade hoje, se nós, pais, não apropriarmos da propriedade que Deus nos dá dentro do nosso lar, e às vezes nós gostamos muito de terceirizar, se não tomarmos cuidado, ou terceirizamos para a própria esposa, ou terceirizamos para outras situações dentro de casa, porque somos o provedor, trabalhamos, trazemos isso, trazemos aquilo, e não tomamos cuidado, nós vemos a situação de Jacó. Verdade. E aí cria todo o campo. E quando você vê até, como o pastor colocou, a ação de Deus, Deus querendo já, olhe para o futuro, olha para além. Se é um homem que está ali, um pai, um sacerdote, firmado na palavra, na oração, talvez não seja o mesmo sonho, mas tenha o discernimento. Nossa, essa palavra é sensacional, pastor José Nery. E é um dom. É um dom. É um presente do Espírito de Deus, né, para nós. Então, nós vemos ali que é a graça manifestada de Deus no nosso arraial, dentro da nossa casa. Se não for desfrutado, e que o Espírito Santo, sim, que nessa manhã, você aí na sua casa, você pai, você marido, você sacerdote do seu lar. Mas, pastor, em casa, o nosso contexto familiar é diferente. Papai foi embora, papai, o Senhor chamou para o céu, chamou para estar do lado. Então, você que tem essa função mesmo de autoridade, você mãe, você, a mulher que Deus tem levantado para cuidar da sua casa, você é mãe, não é pai. Às vezes eu fico pensando assim, nós temos a tendência de falar, você que faz o papel de pai e de mãe. Não, ela é papel de mãe. Trabalha, ela luta, mas ela é mãe. Mãe é mãe. Mãe, não é pai. Não. E você, mãe, que tem batalhado para ser essa mãe presente, essa mãe que o Senhor tem usado para trazer os recursos para dentro do lar, que Deus te dê sabedoria e discernimento para conduzir as coisas. Se você é o pai, no caso, que houve essa questão, que está vivendo, talvez, infelizmente, essa situação do divórcio, e é o pai, e tem que cuidar dos seus filhos dentro do seu lar, que Deus te dê sabedoria. Amém. Também para direcionar. E nós vivemos uma situação, pastor, que às vezes me preocupa, e é um desafio, até mesmo, nessa questão que é um momento espiritual na vida de José, né, da revelação e da iluminação de Deus, falando com o menino, com o jovem, talvez ali ainda na sua tenra idade, né? Um adolescente. Porque com 17 anos, sim, ele foi vendido. Ele começou a ter sonhos um pouquinho antes. E os filhos da Bila e da Zilpa dizem assim, esse cara vem aqui trazer mal notícia da gente. Então a Bila e a Zilpa também, não gostava do José. Imagina o ambiente. E que negócio é esse desse moleque, desse menino falando que a gente 17, antes de 17 anos, adolescente. É verdade. E aí, pastor, rapidinho, só para agora quem está falando muito sou eu. Pode continuar. Já Mas parei. Esse ponto assim, olha a hora aí, extraordinário do sobrenatural. Sim. Quantas são as vezes que talvez o filho está sendo chamado Sim. para o campo missionário? Sim. Não, ele arde pelo sagrado ministério. Sim. É a coisa mais maravilhosa. É a coisa maravilhosa mesmo que Deus tem para nós, sim. É desafiadora? É. Mas se um filho conta, pai, eu tive um sonho. Qual era o sonho, filho? Eu estava de frente de uma multidão. Uau! Vai ser um coach, um trainee, vai estar... Não, pai, eu estava pregando o evangelho. Não, filho, misericórdia. Vixe. E, pai, você era minha ovelha. Faltou discernimento. Não, você não vai ao seminário. Olha, isso acontece, hein? Não é? Acontece. Esse é o desafio, que é o quê? Como... Você vai ser o quê? Pregador, pastor. Ah, não. Tá doido, é? Tá dando muito com o pastor Wesley, com o pastor Miguel, com o Zé Nery. Isso acontece. Mas que coisa. Meus pastores, esse texto aqui, esse aí é igual
Bolo de rolo, vai metros aqui, né não? O fato, pastor Miguel, é que Deus cumpriu a sua vontade na vida de José. O propósito que José trouxe na sua vida, dado por Deus, cumpriu-se. Meus pastores, se a gente puder fazer um resuminho aqui, do que nós falamos aqui primeiro, tenha na sua família discernimento. Aleluia. Discernimento. É o que Paulo diz, que é um dom do Espírito Santo. Discernimento de espíritos. Espíritos, não somente espíritos malignos, mas o espírito da ambiência, das coisas que se apresentam. Porque tem coisas, grandes coisas são laços para a nossa vida, né? Segunda coisa, não tenha preferência no seu lar. Tenha amor na sua família. Né? Terceiro, não despreze sonhos de pessoas adolescentes, né? E isso, pastor Miguel, né? é uma faceta de humildade. Sim. De quem ouve e de quem fala. E de quem teve o sonho. Exatamente. E José tinha essa característica, né? Sim. Eu penso que menino ainda de 14 anos, 15, ele estava cheio de Deus. Sim. Eu vou contar. Quando ele contou, um pequeno grupo lá na minha Exatamente. escola. Continue. Né? O que mais? Estou gostando do resumo. Gostou do resumo? E o fato é que, ao ouvir no seu lar, seja como Jacó nesse ponto, guarde no coração as coisas para saber se é do Senhor ou não. Sim. Né? Porque Deus nos colocou numa família, não somente para nós sermos provedores e abençoadores, mas também para Ele trabalhar em nós. Porque, meus pastores, eu tenho aprendido muito. Às vezes, teve situações, pastor, não gosto de falar de mim, mas teve situações que Deus falou para mim no meu coração, dizendo o seguinte: eu gostaria que você me ouvisse tanto quanto o teu filho faz contigo. Aí eu... Opa. Então, meu irmão, família, todos nós temos e temos dificuldades, mas a palavra do Senhor nos diz que nós podemos aprender. E o dia chamado hoje chegou para mim, para você. Aleluia. Meus pastores, não digo considerações finais, porque a gente não vai morrer agora. Não. Considerações pontuais. Glória. Deixa para o meu pastor começar aqui. Não, você pode eu fazer vou, então, as considerações. Que palavra gloriosa de Deus. Mas algo que sim ressaltou ao meu ouvido foi discernimento. Peça de Deus. Peça de Deus o discernimento. Peça que o Espírito Santo ministre sobre sua vida. Se há um dom e um dos bons que o Senhor tem para nossas vidas, e Ele pede lá, o apóstolo Paulo orienta, peça os melhores, eu vejo que o discernimento, seja ele do que está acontecendo, quem tem agido dentro do seu lar, da sua casa, para que você tome as devidas decisões. Segundo, você, assim como Jacó, é a autoridade sobre aquele lar e precisava ter discernido antes de ter causado essa situação, que o Espírito Santo, nesta manhã, lhe enche de graça, verdade, da palavra dele para discernir o seu lar e lhe impulsione as tomadas de decisões. Aleluia. Para colocar por terra toda ação do inimigo, para repreender todo o mal e trazer bênção para a sua casa. Amém. Tirar o ódio. Jacó talvez não ligou tão rápido e o ódio permeava ali contra a vida de José. Mas você, pai, você, mãe, você, família, que está conectado conosco pela manhã, tem a oportunidade de mudar o quadro. Aleluia. Então, vamos para cima e Deus te abençoe. Amém. Muito bem, irmãos. Você quer discernimento? Eu também quero, nós queremos. Eu quero mesmo. Como é que ele começa?
começa vigiando. Aleluia. Estava Jesus na prensa, os discípulos estavam ali com ele e pediu para orar. E eles perderam o discernimento, não vigiaram. E Jesus disse: vigiai e orai, para você não entrar em tentação. Que é o espírito. Está pronto. O espírito, com E minúsculo, está pronto, mas a carne é fraca. E a gente sabe que desde a queda até hoje, até os dias que virão pela frente, o mundo, o diabo e a carne vai atuar. E o crente precisa começar vigiando. Aleluia. Amém. Me lembrei aqui de uma... Pode contar ou não? Opa, ainda tem tempo, ainda Não, tem lembrei aqui de uma situação que diz que um certo rei, o moço da charrete que carregava a rainha e os filhos do rei envelheceu. Está mais velho do que eu. E o rei então resolveu que ele precisava de um charreteiro, Charreteiro. charreteiro novo. Aí fez um concurso e tal, né? E finalmente passaram alguns. E aí ele chama esses que passaram aí. Aí trouxeram os camaradas lá, uns 6, 8. E ele disse: olha, eu quero contar um negócio para você. Em certo local tem um penhasco e uma montanha. E há uma estrada. E a carruagem do meu palácio passa por lá. E um dia você vai levando a rainha e meus filhos. E você vai ter que passar naquele penhasco. Penhasco, assim, a pista aqui no meio, né? Como é que você vai fazer isso aí? Você vai passar rápido, devagar? Como é que é isso aí? Aí o cara disse assim: olha, seu rei, o senhor é meu rei. Deixa comigo. Eu seguro as rédeas dos cavalos e boto firme e passo rapidamente. Aí o rei disse: tá bom. Aí foi olhando, né, conversando. Cada um dava a sua história de passaria. Todos eram charreteiros, de qualidade diferenciada. Aí um deles disse assim: o Deus é o seguinte, diante da sua pergunta. Na charrete do palácio, levando a rainha e os filhos do rei na charrete, eu quase fico colado na serra e vou passar bem longe da beirada e devagar, observando qualquer perigo para levar em paz a rainha e os filhos. Aí o rei disse: muito bem, gostei. O que está ensinando? A gente flerta muito, pastor Miguel e irmãos, com a tentação. A gente flerta muito com a possibilidade de você perder o rumo, o discernimento. Aí esse charreteiro foi contratado. Pronto. Deus te abençoe, querido. Tenha discernimento, cuide da sua família e o Senhor seja contigo. Isso foi um programa Fé e Café, um podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja Da Amazônia. Amazônia. Senhor te abençoe. Amém.